Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a Tua palavra, a entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas, aquilo que o Senhor espera de nós. Eu sei que o Senhor quer nos animar, eu sei que o Senhor quer, em meio a tantas dificuldades e tribulações, em tantas dificuldades humanas, o Senhor quer mostrar que o Senhor não está com a mão recolhida para nos abençoar. O Senhor sempre vai e quer nos abençoar. O Senhor quer o bem do ser humano, por isso entregou o Teu Filho para morrer e ressuscitar por nós. E assim também, Pai, como aqueles problemas que muitas vezes não conseguimos solucionar, o Senhor quer mostrar que o Senhor tem uma solução sim. Porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é quem faz existir aquilo que não existe em nossas vidas, como solução, como bem para nossas vidas, como paz para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa com a Tua palavra e com o ensino através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, amada igreja? O título da mensagem é Caminhar na Fé fará você ver o poder de Deus. Amém? A palavra é em Lucas 24, do versículo 1 ao 9. O Senhor tem formas misteriosas de se manifestar a nós. E na última vez, se eu não me engano, 27 de abril, quando eu vim trazer a palavra, eu trouxe sobre os discípulos a caminho de Emaús. No mesmo capítulo 24, é a indagação deste aposentado militar, e sempre operou pela disciplina, já educado por um pai sargento da antiga força pública. Eu conheço o militarismo desde os 2 anos de idade, desde 1 ano e meio, que é quando me lembro que minha vida existia. Como que você se lembra? Não sei, eu lembro. Eu tenho imagens, eu tenho vozes do meu pai e da minha mãe falando comigo, me mostrando o que é certo, o que é errado, e quando eu queria subir em algo que não podia, meu pai amorosamente mostrava a sua cinta. Então eu conheço disciplina desde que me conheço por gente. Foi bom para mim. Às vezes eu falo e pergunto para o Senhor, por que, Pai? Por que tanta disciplina? Por que tanta? Eu conheço você. Você explora, você é curioso, e na sua curiosidade você lembra dos acidentes que ocorria com você, mesmo com a disciplina que seu pai te dava? Eu conheço cada ser humano na Terra, eu sei como ele se desenvolverá. Eu sei quais são as influências sobre ele, qual que é o gene que está em seu cromossomo, enfim, aquelas coisas da ciência que eu não sei explicar, mas que Deus sabe muito bem, né? Tanto que existe a assinatura de Deus no cromossomo humano, né? A ciência já comprovou isso. Glória a Deus por isso. Mas em Mateus 24, no caminho de Emaús, naquele momento em que nós trazíamos a palavra, Deus nos ensinou que Ele sempre está vendo tudo, mesmo quando a gente não percebe, né? Não se confunda, eu só vou fazer uma retrospectiva da última pregação para linkar com aquilo que Deus movimentou no meu coração no dia de hoje. Então, no caminho de Emaús, nós vimos naquela pregação, naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, que mesmo os discípulos de Emaús não percebendo quem Ele era, Deus estava ali com eles. E explicando a palavra durante aqueles 11 quilômetros em que eles caminharam de Jerusalém a Emaús, Cristo falou de todas as Escrituras, de tudo o que havia de acontecer com eles, e eles ardiam o coração de alegria sem saber o porquê. Mas quando caía a tarde, assim eu comparei aos problemas quando eles surgem, quando as coisas ficam tenebrosas em nossa vida, é a hora de convidar a Deus para estar conosco. E assim eles convidaram aquele homem que eles não sabiam ser Jesus para estar ceando com ele. E no momento em que Jesus reparte o pão, eles descobrem que aquele é Jesus, aquele com quem eles tanto falavam. E assim eles tinham a revelação e a alegria tomou conta do coração deles. Jesus sumiu e foi para um outro lado, mas eles falavam, agora entendemos porque o coração ardia. Eu sei que muitas vezes você vai ler a palavra e a tua mente teimosa diz, mas eu já conheço esta passagem. Eu falei a mesma coisa para o Senhor quando o Senhor me mostrou o início. Antes do caminho de Emaús, quando Jesus ressuscita. E eu perguntei, pai, por que eu não preguei isso antes para dar continuidade agora? Filho, ó barro, ó barro, ó barro, por que você insiste em ensinar a este oleiro como eu tenho que formar as coisas? Como eu tenho que te formar?
E assim Deus mostra a sua eterna misericórdia sobre as nossas vidas, porque pecamos às vezes até no pensar. Carlos, mas você pecou perante a santidade de Deus? Sim. Perante a misericórdia de Deus? Não. Porque Deus quer que nós façamos perguntas. Ele mesmo pergunta para nós, para que nós possamos refletir. Não é verdade? Quando lá no caminho de Emaús, eles perguntaram, mas você é o único judeu que não sabe das coisas que aconteceram? Ele fala, quais? Ele convida a sua mente a refletir em cima daquilo que você está pensando, para que você mesmo analise ao crivo da palavra de Deus se você está certo ou não. E quando muitos entramos em dúvida, o que devemos fazer? Buscar ao Senhor discernimento, súplica, né? Tentando entender como resolver aquilo. E é isso que essas três mulheres, lá em Lucas 24, vamos ler a palavra, né? Lucas 24, 1 até o 12? Sim. Perdão, do 1 ao 9, perdão. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então eles se lembraram da palavra de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala sobre a vivência humana da pessoa, que busca continuar vivendo apesar do problema inerente a ela, apesar das dificuldades em que você está passando. Você deve continuar fazendo aquilo que é correto. E foi o que Maria Madalena, principalmente, entre as outras duas que estavam com ela, mãe de Tiago, Maria, não a mãe de Jesus, e Salomé, porque nas versões trazem o nome dessas três, mas na verdade há estudos que dizem que eram de 6, talvez até 11 ou 12 mulheres. Mas como não é confirmado, ficou-se conhecido como essas três. Mas Maria Madalena se destaca porque ela é quem indaga os anjos, é ela quem pergunta, é ela quem fica mais preocupada. O que me chama a atenção nesse versículo 1 é, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, ela levava os aromas para o corpo de Jesus. Elas estavam tristes. Jesus morreu e talvez a esperança de muitos que criam nele. Porém, essas mulheres obstinadas em meio à tristeza não se recusaram a cuidar daquele que cuidou delas, que libertou suas vidas, que a fez conhecer a salvação dele. Eu acho que a primeira lição que Deus nos ensina é que, apesar das condições tão difíceis e da tempestade de terror que você possa viver dentro da sua mente, diante de problemas, você não deve perder o eixo que é Jesus. Elas tinham perdido a Cristo. Elas estavam tristes, depressivas. E elas poderiam falar, nem vou cuidar deles, porque a esperança já foi, já acabou. Já não tem mais nada a se fazer. Não. Elas reconheceram tudo que Cristo fez nesses 3 anos, né? Libertando-as de demônios, salvando suas almas. E assim, ela falou, não, vou cuidar daquele que cuidou de mim. Vou honrar a memória desse grande profeta, desse que acreditávamos ser o Cristo, aquele que ia libertar Israel. Porque até então, para eles, diante das situações, talvez isso ainda não era entendível, de forma entendida na mente. Talvez no coração, mas não na mente. Mas elas prosseguiram. O que me ensina essas mulheres tão devotadas? Os aromas a serem levados nada mais são
na palavra de Deus, muitas vezes, como as orações que nós fazemos ao Senhor. Não é verdade? E isso é comparável, e isso é explicável na palavra. Tire um pouquinho desse eco, está tendo Obrigado. Lá em Êxodo 37, 8, Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, de manhã e à tarde, pelas suas gerações. Êxodo 37, 8, olha aí. Olha a importância do incenso. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. O incenso no fogo perante o Senhor, a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Só assim eles podiam ficar no Santo dos Santos, através do incenso, da fumaça que cobria a arca. Olha a importância de se orar. Por isso que em outras pregações, e eu não entendia muito bem, vou ser sincero a vocês, por que eu falava isso? A oração é o maior dom e o maior poder que existe sobre o servo de Deus. Não é expelir demônios, não é orar em outras línguas, não é curar os enfermos, não é ser envenenado quando você for picado por algo, ou bebido algo. Esse não é o maior poder de um crente, de um servo de Deus. É a oração, é orar a Deus, que te propicia condições de crescer, de estar íntimo, de estar próximo. Há pessoas praticando o bem como nos foi ensinado de manhã. Amém. Você não pratica o bem para ter o favor de Deus. Você tem o favor de Deus através de Cristo, por isso você pratica o bem. Porque você já recebeu isso. E é natural que você devolva por gratidão aquilo que Deus, por gratidão e misericórdia, ofereceu a você. Ele te amou. Ele fez o bem de te salvar. Temos que fazer o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Apesar das circunstâncias difíceis. Apesar de muitas vezes enfrentarmos situações como essas mulheres estão enfrentando. Elas perderam o Salvador na mente delas. Elas estão vendo Israel continuar naquela míngua de escravidão do povo, do governo romano. Elas não estão vendo como isso vai se suceder, mas não ficaram paradas. Foram ali reverenciar aqueles que ensinaram a elas a Santa Escritura. Então, esse aroma, esses óleos aromáticos, são as orações, são a dedicação delas para com o Senhor. E é incrível como isso me chamou a atenção, como isso me fez dizer, poxa vida, diante do problema eu também tenho que agir da mesma forma. É claro, ficarei triste, ficarei incomodado, ficarei às vezes angustiado, mas não derrotado. Não, colocarei as minhas orações ao Senhor, colocarei a minha angústia, a minha dificuldade, para que o Senhor me renove e me faça ressurgir como Cristo ressurgiu para elas. Esse é o grande segredo. Muitas vezes temos que fazer a mesma coisa, enfrentamos problemas que são difíceis de resolver. E outros em que mesmo sabendo a solução, não conseguimos resolver porque a atitude de resolução depende do outro e não de nós. Pode ser uma herança de família em que as partes não entram num acordo, pode ser uma questão trabalhista em que o patrão e o empregado não se acertam, pode ser um esforço na forma correta e aplicada durante a escola, durante a faculdade, em que não somos reconhecidos por um professor ou professora sagaz, cruel, egoísta, que não arbitra pela reta justiça, mas sim pelos seus interesses egoístas, e assim prejudica o nosso esforço, e nos vemos sem saída. Muitos jovens enfrentam isso. Vivi mesmo colocou na faculdade em que dificuldade era ser cristão em meio ao meio acadêmico. Não que todos sejam assim, isso mudou muito com os anos, mas sempre encontraremos pessoas contrárias.
não é verdade? E há muitos, né, funcionários que, por mais exemplos que demonstremos, eles não querem mudar e se reabilitar. Eu penso naqueles que têm muitos funcionários sobre sua responsabilidade. Eu mesmo fui um comandante de prontidão no bombeiro, em que buscava sempre fazer as coisas o máximo possível. Sempre fiz pela legalidade, mas sempre buscando a maior justiça possível. Mas nem toda vez eu era reconhecido. Muito pelo contrário, era muito perseguido por isso, por este exemplo. Era invejado. Muitos queriam a minha posição. E onde eu estava é onde o meu comandante me colocou, não onde eu queria. Na verdade, eu nem queria estar onde eu estava, mas onde eu estava eu buscava fazer o melhor trabalho possível. E assim Deus me honrava. E isso despertava aquele que não queria praticar o bem. Sempre haverá isso. Sempre a luz ofuscará as trevas, nunca o contrário. E amém por isso, não é verdade? Mas é assim, nós temos que reagir, nós temos que continuar. Foi o que essas mulheres fizeram. E quando elas chegaram perto do túmulo de Jesus, o que ocorreu? A pedra estava removida. Parece que quando as coisas estão ruins, parece que elas começam a piorar. Ou pelo menos fica uma dúvida em nosso coração se a solução virá. Talvez para elas a mesma coisa. A pedra removida para elas não significou de imediato: uau, Jesus ressuscitou, ele saiu. Não, a pedra removida era o medo que eles tinham do povo, do governo romano pensar, tirar o corpo de lá para fingir que ele ressuscitou. Talvez elas quisessem ter fugido, porque os guardas já não estavam mais ali. Em outro evangelho traz que quando o anjo removeu a pedra, os guardas fugiram de medo, atemorizados, porque houve um terremoto. Só que elas chegaram ali depois de tudo isso. E quando elas se depararam com aquilo, elas falaram: ah, meu Deus, agora complicou mais ainda. Complicou mais ainda. E elas entraram. O que diz o versículo? Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Quando você entender que as coisas pioraram, exerça a fé, mesmo que a tua mente e o teu coração digam ao contrário. Mas você, alma vivente, exerça a fé. Pai, eu não estou vendo como isso pode se resolver. Parece que as coisas pioraram, mas eu vou continuar crendo que de alguma forma o Senhor vai me dar a solução. De alguma forma o Senhor vai me trazer um entendimento sobre isso. Eu vou aguardar. E os anjos ali estavam, trazendo a mensagem de que ele ressuscitou. Então, é interessante a gente ver. A gente tem a tendência a ficar pessimista com as coisas humanas, porque nós conhecemos como o ser humano reage, como nós reagimos, como as coisas acontecem de forma difícil. Mas é nessa hora que você tem que buscar a fé em Deus e falar: Pai, eu sei que o Senhor vai dar uma solução para isso. E os anjos deram e contaram a elas. Não é verdade? Acompanhamos aqui. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão se apegando às coisas da terra quando vocês têm que buscar as coisas do alto? Não é verdade? Não é assim que diz em Colossenses? E agora para eu achar Colossenses aqui, né? Buscai as coisas lá do alto. Ah, está aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1 e 2. No entanto, elas baixaram. Elas estavam com medo do que poderia acontecer. E assim eles continuam, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram. Os anjos mostram a ela que elas tinham que se apegar às Escrituras, aos profetas e aos salmos, até porque o Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Da mesma forma, o Senhor, quando está nos dando a solução, ou quando nos revela
a solução, ou quando Ele nos traz a libertação, a cura, aquele milagre, aquela solução que a gente não acreditava mais. Puxa, a pessoa mudou, puxa, essa situação mudou, puxa, isso tudo melhorou. É nessa hora que você tem que buscar mais a palavra e tem que ver que a palavra se cumpre em sua vida. Muitas vezes, quando as coisas estão boas, eu presto atenção na minha mente e no meu coração enganoso, eu falo, Pai, onde eu preciso enxergar que o Senhor me ajudou e que eu não percebi? E Deus fala, muito bom, é isso mesmo que eu espero de você, que você busque entender que toda a condição que você está, é eu que te proporciono. É claro que se você não me buscar e não agir pela reta justiça, de acordo com os princípios da minha palavra, você sofrerá mais, mas mesmo fazendo bem, reconheça que isso vem de mim, que é eu que te capacito, é eu que te dou força. Lá em Deuteronômio 30 está escrito assim, não olhe e diga no seu braço, eu consegui isto com a minha força, mas diga, é o Senhor quem me deu força para conseguir o que eu tenho. Pode ir lá em Deuteronômio 30 que você vai escutar isso, é o final do discurso lá de Moisés, quando o povo está para entrar na terra prometida, para que o povo não se vangloriasse. Falava assim, é eu quem te dou força, se você não tiver força não adianta, você não consegue. Existe um lema no bombeiro, contra cansaço não tem nadador bom. O cara pode ficar debaixo d'água 10 minutos sem equipamento. Se ele estiver cansado, ele não fica 1 minuto, ele morre, porque aí dá apagamento. Se ele estiver cansado, sem fôlego, gastado energia, ele entrar embaixo d'água e for fazer um mergulho rápido para tentar salvar alguém, e ele for até o final do fôlego dele, o cérebro apaga. Simplesmente ele faz assim, ele para. Se ninguém tirar ele de lá, ele morre, porque depois de 1 minuto ou 2, o cérebro determina, preciso de ar. Aí o que ele está em volta da água, ele faz o quê? Ele aspira o ar e bronco aspira toda a água que tiver em volta dele. É assim que se morre afogado dormindo. Contra cansaço não tem nadador bom. Contra o inimigo e contra as forças poderosas das trevas, é só Cristo que te livra. É só o sangue de Cristo que te protege. É só Ele que te dá autoridade sobre as trevas, pelo nome dEle, através dEle. Mas se não houver oração, o incenso agradável a Deus, se não houver dedicação, se não houver santificação, como poderemos resistir ao mundo tenebroso? Não é verdade? E é isso que essas mulheres reconhecem. Porque quando os anjos falam sobre o que Cristo veio fazer, sobre aquilo que estava escrito, a fé delas foi renovadas. E o que elas fizeram? Elas ficaram paradas ali glorificando, louvado seja o Senhor. Não, elas retornaram. Diz o versículo 8 aqui. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e voltando do túmulo, saindo daquela condição desanimadora, triste, fria, em que a gente não consegue ver solução, mudando a maneira de pensar, entendendo o que Deus está fazendo na vida delas. Elas retornaram e anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Depois a palavra diz que eles não creram de início, mas não importa. Da mesma forma, nós também temos que pregar a palavra de Deus sem ficar esperando que a colheita chegue imediata, mas é o que a gente quer, não é verdade? Eu quero. É claro, para aquele que eu levo a palavra, eu quero que ele seja salvo, eu quero que a sua alma seja salva, eu quero que ele entenda, eu quero que ele aceite, eu quero que não haja resistência, eu não quero problema mais do que já existe, mas não é assim. Não é assim, o inimigo não vai querer perder, ele vai tentar jogar uma seta de confusão na mente daquele a quem você está levando a palavra. Ele vai tentar fazer a parte dele. Nós continuaremos fazendo a nossa parte. Nós sairemos desse túmulo de pessimismo, desse túmulo de falta de fé, dessa condição em que quer nos tragar, que quer nos entristecer. Fala, não, Pai, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai reverter as coisas. Eu só tenho que crer, eu só tenho que continuar caminhando, eu só tenho que continuar intercedendo. Eu tenho que orar. Mesmo que às vezes venha uma seta dizendo, não adianta, ele é teimoso, você já fez isso várias vezes, não importa, foi assim comigo.
Meu pai na fé pregou para mim de 92 a 94, durante 3 anos. Eu ouvia as histórias, achava lindo, mas não achava que era para mim. Não achava que era o momento. Na verdade, eu sabia que tinha que renunciar a muitas coisas na minha maneira de viver e eu não estava afim. Pobre, cego, nu, louco, hoje pedirão a tua alma. Para quê? O que você tem a oferecer? E eu só entendi isso porque ele disse para mim assim, que ele orou por mim, depois ele falou, pai, cansei, o Adolfo não escuta, eu já cansei, eu não tenho mais o que falar para ele, eu já falei tudo, eu estou entregando ele nas tuas mãos, não vou orar mais. Eu fiquei espantado quando ele falou isso na minha confissão de fé, quando eu ia para o batismo. Aí o Senhor foi, pá, o Senhor traz à existência as coisas que não existem, ele é assim. Eu não sei por que ele fez dessa forma, ele fez. Ele honrou meu pai na fé, o Sérgio, né? Tanto que quando eu busquei ele, ele me ensinou tudo, ele colocou tudo que eu precisava saber, enfim, fui muito bem discipulado por ele. Mas ele mostrou como Deus faz. E Deus muda a maneira de fazer, porque ele não é cópia, ele é original. Quando você descobre quando Deus faz uma coisa, pode esperar, ele não vai fazer igual, ele vai fazer melhor ainda do que ele fez a última vez. É assim que ele faz. Não adianta você tentar entender meus milagres completamente, eu sempre mudo e trago um novo entendimento para você. Eu me renovo na sua vida como um maná no deserto. Não adianta você olhar para o maná de ontem, eu tenho um novo maná hoje e terei outro melhor ainda amanhã. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então do túmulo o Senhor nos traz de volta e traz de volta essas mulheres para anunciar as boas novas. Não importa como o mundo está, não importa como o país está, não importa quanto mal existe no ser humano sendo praticado por seres humanos que não querem se dobrar ao Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. É difícil ver o Rio Grande do Sul, mas será maravilhoso ainda mais você ver os milagres que Deus está fazendo lá. Tenha certeza disso. Ore por isso. Senhor, traz os milagres que estão sendo feitos naquela terra para aquele povo que está sofrendo. Reverenciamos o teu nome sobre aquele lugar, dizendo que o Senhor fará milagres maravilhosos. Deus não traz o caos para executar milagres, mas Ele faz milagres onde o caos tenta permanecer. Ele muda as coisas. Basta que nós oremos firmemente. Não é só ajuda humanitária, mas sim a intercessão, buscando realmente que aquilo que o homem trouxe de mal, Deus trará de bom, a bom termo, e glorificará o nome dele naquele lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E assim, terminamos, né? O que Deus espera de nós é isso, que nós busquemos a ressurreição de Cristo em nossos corações todos os dias, em condições talvez que você não acredite. Peça ao Senhor, Pai, o que eu preciso ressuscitar, que eu deixei de cumprir e que o Senhor espera de mim, e o que eu devo deixar no túmulo. Certamente serão aquelas coisas que não ajudam você com Deus, mas aquelas coisas que Deus espera de você, você tem que buscar no Senhor. Deus está fazendo isso comigo. Aquilo que eu pensei que já estava enterrado, Deus falou, você cumprirá o meu chamado. Então me ajuda, Pai, porque eu não tenho condições de fazer isso por mim só. Somente por mim eu não conseguirei, mas eu estou contigo. Amém? Creia nisso. É o que o Senhor espera. E se ainda você não tiver crença, mas tenha certeza de que a palavra promete, então, Pai, me ajuda na minha pouca fé. Como disse aquele homem quando trouxe o filho para ser liberto. Pai, eu quero que o Senhor liberte, mas me ajuda na minha pouca fé. Deus não acha ruim de você não conseguir cumprir tudo aquilo que Ele espera, mas Ele espera de você que você tente, que você não desista, que você continue. Porque as aflições do mundo sempre estarão presentes, mas Ele venceu o mundo e você também vencerá o mundo através de Cristo Jesus. Amém? Quero se colocar em pé, igreja. Eterno e poderoso Deus, que palavra é essa, Pai? Que palavra tão conhecida de um fato tão comum,
visitar um corpo morto, tratar dele em memória daquilo que ele fez e ter a grata e imensurável alegria de ver que aquilo que estava morto não está mais, está vivo. Ó Deus Todo-Poderoso, renova em nós a nossa fé. Ajuda nesses dias tão difíceis, de acontecimentos tão terríveis, a realmente não olharmos somente para esses acontecimentos, mas olhar para aquilo que o Senhor fez, que é morrer e ressuscitar por nós. Ressuscita em nós, Pai, aqueles sonhos que realmente condizem com a Tua palavra, que são aqueles planos de Provérbios 16:3, em que o Senhor dá o Teu veredito final de aprovação, ou até mesmo de desaprovação, se não for bom para nós. A palavra do Senhor em 16:3 diz que muitos planos podem fazer o homem, mas a resposta certa vem dos teus lábios. Que assim dos teus lábios nós possamos ouvir: eu estou contigo, eu continuo com você, eu não desisti. O Senhor ama o ser humano até o final, e por isso, até o final, entregou o seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. Renova a nossa esperança cada vez mais, porque não temos a quem buscar a não ser a Ti, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Nós aguardamos a Tua vinda. Nós aguardamos o Teu santo dia para renovar a nossa aliança contigo. Porque o Shabá, o sábado do Senhor, é isso. É renovação da aliança. É lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o amor que o Senhor teve pelo ser humano através de Jesus Cristo. E reverenciarmos e cultuarmos isso a cada dia, não somente no Teu santo dia, mas reverenciar o Teu dia para que lembremos dessa aliança eternamente, para sempre. Obrigado a Deus, porque Cristo ressuscitou e trouxe realmente esperança ao ser humano, àquele que crê em Ti. Nós sabemos qual é o nosso final, é a vida eterna contigo, não pelos nossos méritos, mas por causa do Teu amor e misericórdia. Mas ajuda-nos a ser encontrados como mordomos bons e fiéis àquilo que o Senhor confia, que é a Tua palavra sobre os nossos corações, para que possamos impactar aqueles que estão à nossa volta, com a nossa atitude, com nossas palavras, com a nossa ajuda, com o fruto do Espírito que está em Gálatas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós Te agradecemos. Amém.